crianças, tudo bem com vocês? Passaram uma semana tranquila, abençoada, na paz do Senhor Jesus? Olha, hoje nós temos aqui uma amiguinha, tá? Ela veio nos visitar hoje, mas eu vou deixar que ela fale o nome dela. Analice. Analice, quantos anos você tem? 8. 8 anos. Analice, você assiste o culto infantil todas as semanas? Sim. E o que você mais gosta no culto infantil? Dos fantoches e das histórias. Ah, e tem alguma história que você se lembra, que marcou você, que você gostou muito, ou você achou engraçada? Sim, que um fantoche, ele tinha jogado muito sal na pipoca. Ah, eu me lembro dessa história. Muito bem. Sabe o que é? Eu que escrevi, né? A tia Jo que escreveu, por isso que eu lembrei. Mas é uma história muito engraçadinha, né? Então tá bom. Olha, agora a gente vai, para começar, para iniciar o nosso culto infantil, nós vamos orar. E agora você vai abaixar sua cabeça, ficar quietinho para a gente falar com Jesus, tá bom? E você também, tá? Tá bom. Então vamos lá. Querido Jesus, nós te agradecemos por este culto infantil, nós te agradecemos pelos teus cuidados sobre nós. Senhor Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando cada família, cada criança que está ouvindo a tua palavra, que está aprendendo de ti. Pai, que nós possamos, Senhor Jesus, estarmos cada vez mais sentindo a tua presença em nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor esteja curando aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, que o Senhor esteja livrando as crianças de toda doença, de toda enfermidade, de todo mal, Pai. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que estão ouvindo a tua palavra, que a tua paz possa reinar em cada coraçãozinho, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Então tá. Então agora a gente vai ouvir uma música e depois a gente volta, tá bom? Vamos dar tchau para as crianças? Tchau. Tchau, crianças, ó. Beijo. Mas que desespero, digo, o que aconteceu? Se acalme. Desculpa, avó. Vó, onde está a pipoca? Ah, digo, ela deve estar no quintal pulando. Olha lá, ela tá aí. Vó, eu posso levar a pipoca com a gente na praça? O vô vai com a gente. Pode, mas depois de você guardar os brinquedos. Não, vó. É? Mas vó, o Poliano, a Sofia, a Bárbara e o Max vão passar aqui com o vovô pra passear, vó. Vai lá, pipoca, vai lá no portão que eu já chego lá, tá? Ah, mas eu me lembrei. Você já fez a tarefa? Falta um pouquinho só, mas só um pouquinho. Aí depois eu faço. Então vamos combinar. Depois que você guardar os brinquedos,
e terminar a lição, você vai passear com o vovô e com seus amigos, ok? É? Vamos eu quero agora. Não. Mas aí eu não vou conseguir ir, porque eles já estão vindo. Oh, Digo. A pipoca tá esperando lá, vai, né, pipoca? Ai, vamos chamar a Dona Bíblia? Vai, vamos chamar a Dona Bíblia, então. Dona Bíblia? Dona Bíblia! Oh. Tudo tem um tempo próprio. Para tudo, há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Oh, Digo, é agora. A vovó vai fazer o almoço. Almoço? É bem gostoso do jeito que você gosta. Que eu gosto? Isso, macarrão. Macarrona. Isso, tá bom? Deixa eu ir lá então, vou lá arrumar pra você, tá? Vovó, dê beijinho. Dá um beijinho da vovó, tá? Oh, que menino mais lindo! Tem que fazer tarefa, viu? Guardar brinquedo. Oi, Digo! Oi, Sofia. Tudo bem com você? Mais ou menos, né? Eu fui chamar os nossos amigos, mas eles estão terminando a tarefa e eles já vêm. Sofia, eu precisei terminar a minha tarefa, minha lição, sabe? Pra vovó deixar passear ela. Não deixar passear se não terminar a tarefa. Então eu vou ver a vovó. Ô, gente! O Zezé vai passear com a gente também? É mesmo, né? Deve ter chamado o Zezé também, né? Agora que ele aceitou Jesus, a gente precisa estar com ele também, ser amigo dele e ajudar ele a crescer espiritualmente. Verdade. Eu vou chamar a Dona Bíblia, que ela vai falar. Dona Bíblia? Dona Bíblia! Então vamos lá. Dona Bíblia! Dona Bíblia! Dona Bíblia! Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Quanta tarefa ele tem que fazer? É muita tarefa. Espero que fique inteligente. Olá, Poliano! Oi, Digo! Oi, mãe! Olha quem está chegando! Ô, mãe, a Dora vai passear com nós também? Digo, leva sua irmã pra ir lá buscar pipoca, fazendo um favor? Tá. Pega ela, deixa eu pegar ela. Vem cá. Leva sua irmãzinha. Vamos. Pronto. Vem aqui. Ô, tia Zoe, Oi? a cor verde representa o crescimento espiritual, tá certo, né? Sim? Mas, eu fico grandão, que nem o Hulk? Não, você não vai ficar grande e verde que nem o Hulk. Sério? É que assim, Poliano, quando aceitamos Jesus, ele passa a ser o nosso melhor amigo. E nós podemos contar tudo para Jesus por meio da oração. E isso nos ajuda a crescer e frutificar. Mãe. Oi, Digo, aonde que está sua irmã? Você vê com ela, Digo? Eu deixei ela com a avó. Bom. Mãe, eu não queria ser curioso, nem espionar nas coisas, sabe? Sei, você não é curioso. Mas você falou que vai crescer fruto na gente? Tipo assim, vai crescer o quê? Manga, jaca? É o quê? Não, Como assim fruto? não, Digo, não vai crescer fruto na gente, não. Toda vez que ouvimos
uma história da Bíblia, uma música. Quando nós vamos à igreja, ouvimos a palavra de Deus, ela é semeada no nosso coração e precisamos dar frutos, mas também nós precisamos aprender a obedecer. Ih, obedecer! É meio difícil, né? Mas a gente tenta, né? Crianças, não é tão fácil obedecer. Mas quando obedecemos, a gente vai crescendo e se fortalecendo. Somos como plantas, elas são pequenas, crescem, florescem e dão frutos. Ô tia Sol, Oi, Poliana. o que significa dar frutos? Dar frutos são as coisas boas que devemos praticar, pois somos de Jesus. E as pessoas que ainda não conhecem a Jesus precisam ver essas boas obras. Não podemos ficar brigando, Batendo nos outros, né? mentindo, fazendo um monte de coisa errada. Né? Tá bom, vamos então ouvir uma música. Vamos ouvir a música. Vamos ouvir a música. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Deus tá vendo, Ele cuida bem de mim. Deus tá vendo, Ele cuida bem de mim. Quero sempre o agradar. Ele é tudo para mim. Ele aponta a direção e me diz pra ser assim. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Tem que ser bom, tem que amar, falar a verdade e perdoar. Deus tá vendo, e Ele cuida bem de mim. Deus tá vendo, e Ele cuida bem de mim. É mesmo, tia Sol. Pessoas que amam Jesus é diferente mesmo. E é preciso dar o nosso testemunho. Sim. Testemunho? Já sei! É quando falamos pras pessoas de Deus, né? Do poder de Deus. Sim. Como Ele muda nosso coração, nos dá paz, alegria, salvação. Deus nos capacita a falar do seu amor e da sua justiça, né? Muito bem, digo. Mas que crianças inteligentes que vocês Eu são. sei que eu sou. Você tá estudando agora, né? Eu tô. Então, meus amores, vocês entenderam? Eu entendi. O plano da salvação e o que é o crescimento espiritual? Entenderam? Eu entendi. Ah, que bom. Ô, Digo, eu vou lá então trocar a fraldinha da sua irmãzinha Dara, tá? Tá bom, Daqui a vai, pouco vai. eu volto. Tá bom. O vô não chega logo, né? Pra né, passear e tal, né? A pipoca já deve estar esperando um tempão. Crianças! Crianças, vamos passear, vamos! Vamos lá. Oi, Ana, você ouviu a história? Sim. E você entendeu a história de hoje? Sim. O que você entendeu da história de hoje? Que a gente tem que dar bons frutos. Oh, muito bem, que legal, né? E agora, gente, nós vamos ouvir a explicação do plano da salvação. Aí você vai entender o que nós falamos sobre dar frutos, tá bom? Tá, então agora para vocês uma boa semana, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada pelo Senhor Jesus, tá bom? Olha, beijo para vocês. Beijo, tchau. Tchau, gente!
Oi, Tia Alice. Oi, Tia Jo. Você sabe que aqui nós temos as cores da salvação, né? É verdade. Então, primeiro nós temos o... Coração amarelo, que representa o céu. Isso, né? muito bem. Onde nós iremos morar. Isso. E lá no céu, a gente representa a cor amarela, porque lá no céu tem ruas de ouro. E lá no céu, tudo é muito lindo. Sabe o que a Bíblia fala? Que a gente nem imagina a beleza que é o céu, de tão lindo que ele é. Que a nossa mente não tem condições de imaginar. Sabia disso? De tão lindo que é o céu, né? Mas tem uma coisa nisso que não pode entrar lá no céu. Você sabe o que é? É o pecado, né, Tia Pecado, Jo? as coisas erradas, E né? o pecado é representado por esse coração escuro. Isso. Olha, pra você ver, olha, a boquinha dele tá triste, né? Ele não sorri, ele não é feliz. Isso. Porque o pecado nos deixa triste. Verdade. Né? Mas tem uma solução, Tia Alice. Tem. Qual será essa solução, Tia Alice? É esse coração, né? Essa cor vermelha, né? Sim. Que Representa representa o sacrifício de Jesus na cruz, Isso. né? O sangue que Jesus derramou por nós naquela cruz, para nos lavar, para nós sermos redimidos de todo o pecado. sermos uma nova criatura. E quando a gente aceita esse sacrifício que Jesus fez lá na cruz, o nosso coração se torna branco. Vou cantar uma música. Alvo como a neve. alvo mais que a neve, né? Então Jesus, assim. ele limpa o nosso coração e o nosso coração fica branquinho, né? Sem nenhuma sujeira. E Jesus passa a fazer morada no nosso coração. E a gente passa a ser diferente, a ser uma nova criatura, né? Verdade. Nós somos totalmente abençoados por Deus. Nós fazemos aquilo que Deus, aquilo que agrada a Deus, né? Então, quando você aceita, lembre-se, o seu coração é purificado de todo pecado. E essa cor aqui, Janice? Essa cor aqui? Essa cor, ela significa a nossa vida espiritual, né? O nosso crescimento espiritual Isso. com Deus. Como será que a gente cresce espiritualmente, né, Janice? Orando, né? Isso. Aprendendo cada dia mais a palavra de Deus, Verdade. né? Lendo a Bíblia todos os dias, Indo à né? igreja, Indo à igreja. né, Janice? Porque lá a gente vai aprender a palavra de Deus, vai ouvir a Sim. palavra de Deus, né? E a Bíblia, quando nós lemos, ela sempre nos mostra algo. Às vezes você lê um versículo, você entende algo. Em um outro momento, você vai ler aquele mesmo versículo. O Espírito Santo nos mostra uma outra face, né? Isso, a daquela palavra, né? Verdade. A palavra de Deus se renova dia a dia, Dia a né? dia. E ela tem um poder muito grande sobre as nossas vidas. E é através da palavra que nós crescemos na presença de Deus, né? E a gente está muito assim, feliz por estar passando isso para as crianças. Espero, crianças, que vocês tenham entendido isso. Porque esses são as cores da salvação. É isso. É para você entender por que Jesus fez aquele sacrifício lá na cruz, né? Foi para a nossa salvação. E sabe o que a Bíblia diz? Lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, agora é o momento, se você quiser aceitar Jesus no seu coração, deixar o seu coração se tornar limpo, né? Limpo de todo pecado, de toda tristeza. Então, vamos orar, né? Nós vamos fazer uma oração e eu vou pedir para Tia Alice fazer a oração, mas eu vou repetir junto com ela. Então, se você quer aceitar Jesus no seu coração, você entendeu o plano da salvação e quer aceitar Jesus no seu coração, nós vamos orar agora, vamos ficar quietinho, abaixar a nossa cabeça, ficar quietinho. A Tia Alice vai orar e eu vou repetir a oração junto com vocês, tá bom? Vamos lá? Vamos fechar nossos olhinhos e vamos repetir a oração, tá bem?
Senhor Deus, Senhor Deus, eu estou aqui na sua presença. eu estou aqui na sua presença. Eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida. Te aceito Te aceito como meu único como meu único e suficiente Salvador. e suficiente Salvador. Jesus, eu estou abrindo a porta da minha vida, Eu estou abrindo a porta da minha vida, do meu do coração, meu coração, da minha casa, da minha casa, para que o Senhor entre para que o Senhor entre e faça morada. e faça morada. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Então, se você fez essa oraçãozinha, Jesus agora está no seu coração, porque isso é muito sério. Jesus, ele faz morada naquele que busca, naquele que quer, naquele que o aceita, tá bom? Para vocês uma boa semana e olha, um beijo para vocês. Fiquem com Deus para sempre. Amém? Deus abençoe a semana de Amém. vocês. Deus abençoe vocês. Nossos olhos voltem a olhar pra ti e ver tuas maravilhas outra vez. Nos dá forças novamente pra vencer e pra sempre vamos te agradecer. Que sua bondade esteja sobre nós, consolida as obras de nossas mãos e satisfaz os corações toda manhã com teu amor, com teu amor. E nada calará a nossa voz. Os filhos se levantam com paixão. Não damos mais valor à aflição. A tua glória nos preencheu. E todo dia cantamos alegres ao Deus que nos salvou. E todo dia cantamos alegres ao Deus que nos salvou. E todo dia cantamos alegres ao Deus que nos salvou. E todo dia cantamos alegres ao Deus que nos amou. As palmas. Ele está neste lugar. Te adoramos, ó Deus. Nada calará a nossa voz. Os filhos se levantam com
sejam todos bem-vindos à Igreja Batista Renovada. Oi, sejam bem-vindos à Igreja Batista Renovada. Nós amamos servir e queremos você em um dos nossos cultos presenciais. Todas as terças-feiras nós temos a Terça do Avivamento. Na última terça de cada mês temos a entrega do Quilo do Amor. Mobilize a sua célula e contribua. Às sextas-feiras temos o Conexão Teens. Sábado é dia de Conexão Jovem às 20 horas. E lembrando você que as nossas programações da semana começam às 20 horas. Toda primeira semana de cada mês temos orações aqui no templo, das 6 às 7 da manhã. Todas as sextas-feiras temos oração no monte. Mobilize a sua rede e participe. Participe de um dos nossos cultos no domingo, às 9h30 da manhã e às 19h30. E queremos receber você em um dos nossos cultos presenciais. Segundo Timóteo, capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 26, a Bíblia diz: numa casa grande não existe somente vasilha de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais e outra para todos os dias. Quem se purificar de todos esses erros que tenho falado, será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre e está pronto para fazer tudo o que é bom. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade, procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pede ajuda do Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois vocês sabem que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação, deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra eles, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrepender e viver e conhecer a verdade. Amém, queridos? Que Deus possa aplicar esse texto em cada coração. Não é nenhuma novidade eu ministrar nesse texto, porque já trabalhei com todas as células, os líderes de rede nesta visão o ano retrasado, e fiquei de estar preparando para ministrar isso à igreja. E já trabalhei também por final de semana agora, no meio da semana, com os pastores, sobre esse contexto. Então eu tenho certeza que há uma direção de Deus nesta manhã para as nossas vidas, porque todos nós queremos ser vasos de Deus, amém? Todos nós queremos ser vasos de Deus. O esboço do livro de Timóteo, capítulo 2, esses 26 versículos, do versículo 1 ao versículo 7, esse texto está falando sobre a dedicação que nós devemos ter ao Evangelho. Do versículo 8 ao versículo 13, está falando sobre suportando tudo por causa do Evangelho. E do 14 ao 19, fala sobre como deve ser um obreiro aprovado. E do 20 ao 26 fala sobre o vaso de honra e o vaso de desonra. Então, nesse capítulo de Timóteo, capítulo 2, nós vemos que a dedicação que nós precisamos ter em relação à nossa vida cristã diante da presença do Senhor. Paulo está orientando, está exortando Timóteo para que ele possa dedicar-se inteiramente na prática do Evangelho, para que ele possa viver o Evangelho. E ele aqui no capítulo 2, nesse capítulo, ele dá o exemplo de um soldado, um exemplo de um soldado. Ele fala que nós devemos analisar, devemos ser exemplo como um soldado, como um atleta e como um lavrador. Então Paulo mostra como essas três classes, ela só recebe recompensa mediante a dedicação de um trabalho, mediante a sua posição diante daquilo que é orientado.
O soldado, ele tem que agradar o seu comandante e não deixar se prender pelas coisas da vida, porque se ele assim não fizer, ele não vai satisfazer aquele que o alistou. Então, toda a dedicação de um soldado é para alegrar, né? Para que ele possa ser motivado e alegrar assim o coração do seu comandante. Fala sobre o atleta. O atleta, ou ele obedece os regulamentos, ou ele é desqualificado e ele não vai conseguir os seus prêmios. Então, um atleta tem que ser uma pessoa dedicada, né? E tem que buscar o aperfeiçoamento em todas as áreas para que ele possa alcançar o seu objetivo. E fala também sobre o lavrador, né? Se ele não trabalhar arduamente, ele não consegue uma boa safra, ele não vai conseguir uma boa colheita. Então, Paulo no capítulo 2, do versículo 7 de 2 Timóteo, ele fala isso, ele mostra assim dizendo: ô Timóteo, reflita no que eu estou dizendo, pense no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. Então, o Senhor, nesta manhã, vai dar entendimento a todas as coisas, para que você possa entender que você é um vaso para a honra e para a glória e para o louvor do nome do Senhor, amém? Então, ele consegue, irmãos, ele consegue dar essas orientações a Timóteo, mostrando para Timóteo que, assim como um lavrador, assim como um atleta, assim como um soldado, ele precisa ser dedicado. Então, ele próprio mostra no versículo 10, ele diz assim, de Timóteo 2,10: por isso, tudo suporto por causa dos eleitos. Olha só o que Paulo está dizendo: eu suporto todas as coisas por causa dos cristãos eleitos, eleito por Deus. Então ele prossegue falando sobre o seu próprio sofrimento. Ele fala do sofrimento dele, e ele fala que ele suporta todas aquelas situações por causa dos eleitos, pois para que também eles alcancem a salvação, né, que está em Cristo Jesus. Meu amado irmão, nós precisamos entender alguns princípios da palavra de Deus para que possamos entender alguns corações, algumas pessoas que caminham ao nosso lado, mas muitas vezes não conseguem viver uma vida de santificação, muitas vezes não conseguem crescer espiritualmente. E a Bíblia diz que eu como cristão, você como cristão, nós temos que fazer de tudo, mas de tudo mesmo, querido, esmurrar até a nossa carne para poder entender o irmão, para poder aceitar o irmão, para poder viver em comunhão com o irmão. A Bíblia diz: quando depender de vós, tenhais paz com todo. Então, se depender de mim, eu preciso ter paz com todos vocês, mesmo aqueles que infelizmente não gostam de mim, mas eu preciso ter paz com essa pessoa. E Paulo aqui, querido, ele mostra para Timóteo se apresentar a Deus como um aprovado, que ele precisa dedicar-se ao conhecimento da palavra de Deus. E ele mostra aqui que existem vasos que uns são para a honra, outros para a desonra, mas devemos sempre estar preparados para glorificar a Deus. Assim queremos pensar sobre quem e como podemos ser usados por Deus, né? Eu posso ser usado por Deus, você pode ser usado por Deus. E muitas vezes nós pensamos que somente aqueles que aparentemente, né, têm dons, têm talentos, é que pode ser usado por Deus. Às vezes o irmão tem um ministério, né, de uma palavra profética, de um ensinamento, de uma revelação, de um ministério de cura. E muitas vezes as pessoas acham que só aqueles ali que estão liderando é que são vasos de honra. E não é assim. Não é dessa forma. Na verdade, essa ideia vai contra os princípios da palavra de Deus. Os vasos para a honra, eles são santificados, livres de todas as iniquidades, né? Apartado de toda a injustiça, preparado para toda boa obra. Toda boa obra. Tudo depende de como nós nos relacionamos com Deus e com os nossos próximos.
Então, vaso de honra. Por exemplo, ministério de dança é um vaso. Está aqui para adorar a Deus com os seus movimentos. O ministério de louvor está aqui honrando a Deus com a adoração. Os irmãos que ficam ali com as placas na mão, estão ali, né? O desejo era te dar um abraço, mas não pode te dar um abraço pelo momento que nós estamos vivendo. Então está ali, vaso, segurando uma placa, dizendo, seja bem-vindo, né? Essa igreja te ama, essa igreja conta com você. São todos vasos que são úteis para a obra de Deus, útil para a obra de Deus. Então, o versículo 21 de 2 diz assim, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Se alguém se purificar dessas coisas, aí vem uma indagação, que coisas? Que coisas? Então Paulo, no versículo 14, ele está dizendo, vasos não pode ficar com discussões. Vasos, queridos, não pode ficar com conversas inúteis e conversas profanas. Versículo 16, essas coisas, a palavra de Deus diz que alastra como um câncer. E ele dá um exemplo, né, de um homem, dois homens, Emineu e Fileto. Aí no capítulo 2, ele fala, olha, tem que tomar cuidado com Emineu, tomar cuidado com as doutrinas de Emineu e de Fileto. Emineu e Fileto, queridos, eles afirmavam que a ressurreição era apenas simbólica, e eles ensinavam isso no meio dos cristãos. Então eles eram gnósticos que ensinavam uma doutrina errada. E esta é uma das preocupações dos vasos que são para a honra do Senhor Jesus. São vasos, mas cuidado com os ensinamentos, cuidado com os seus achômetros, que muitas pessoas acham, mas o que tem isso? Mas o que tem aquilo? Meu amado irmão, olhe bem, eles reconheciam que Jesus era verdadeiramente o único e soberano Salvador. Mas quando entrava na questão da ressurreição, Emineu e Fileto afirmavam que a ressurreição de Jesus foi apenas simbólica. Então, a Bíblia relata histórico e personagens bíblicos que são comparados a vasos. Foram homens e mulheres que Deus levantou para honrar e glorificar o nome do Senhor, mas por alguma atitude deixaram de honrar o Senhor. Então, olhe bem, o texto que nós apresentamos diz assim, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro, de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para a desonra. Pois bem, deixa eu te ajudar a você entender isso. Caim e Abel, ambos eram vasos, mas observe que um foi para a honra do Senhor e o outro foi para a desonra. Por exemplo, o vaso de honra foi Abel. Abel, ele foi íntegro, Abel foi leal e Abel foi consagrado a Deus. O vaso de desonra foi Caim. Ele foi um homem invejoso, foi cruel e foi vingativo. Então, os dois, filhos dos mesmos pais, mas com atitudes diferentes. Ambos eram e poderiam ser usados por Deus. Por exemplo, Raabe e Dalila. Raabe, querido, era um vaso de desonra, mas através da sua atitude, através da postura que ela tomou, ela tornou-se um vaso de honra. Ela acolheu os espias de Israel e os protegeu e mudou a sua atitude, passou a ser um vaso de honra. Dalila, para você entender, para você que não sabe quem é Dalila, você vai lembrar da história de Sansão. Dalila foi um vaso de desonra. Ela seduziu Sansão, traiu Sansão e vendeu-se por dinheiro. Então, ambos eram vasos. Raabe era um vaso, Dalila era um vaso. Um foi para a honra e outro foi para a desonra. Por exemplo, poderíamos falar aqui de Ezequias e Acabe. Ezequias
ele foi um rei piedoso, um rei que buscou o Senhor, um rei que foi fiel a Deus em todos os sentidos. Mas Acabe, que era esposo de Jezabel, ele foi um homem idólatra, foi um homem perseguidor e foi um criminoso, vaso de desonra. Judas e Pedro foi vaso de honra, se arrependeu de ter negado Jesus e ele foi confirmado como apóstolo. E depois você vê no Novo Testamento as atitudes de Pedro diante da presença de todos os apóstolos. Mas Judas Iscariotes, ele foi um vaso de desonra. Ele sentiu remorso no seu coração, reconheceu que traiu um sangue inocente, mas se enforcou, perdeu a bênção da parte do Senhor. Então nós notamos que vasos para a desonra são aqueles que promovem dissensões, que promovem escândalo, que promovem ações contra o Espírito Santo. Eu sei que nesta manhã todos que estão aqui são vasos da parte do Senhor, amém? Todos nós somos vasos, mas eu preciso entender que se as minhas atitudes estão sendo para a glória do nome do Senhor ou está sendo para a desonra do Senhor. Através das nossas atitudes nós vamos entender isso. Através das minhas atitudes, das minhas ações, eu vou saber se eu sou vaso de honra ou se eu sou vaso de desonra. Então não colocamos Deus, o vaso que não é de honra, o vaso de desonra, não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. São pessoas egoístas, pessoas frios, pessoas que só pensam em si, jamais se coloca debaixo de autoridade, o vaso de desonra. Os vasos de honra, queridos, servem ao Senhor com integridade e sem egoísmo. São servos que estão prontos para toda e qualquer situações. Esses são vasos de honra. O versículo 24 de 2 a Timóteo, Paulo diz assim: é necessário que o servo do Senhor não viva em contendas, e sim deve fugir das coisas, das paixões desse mundo. Versículo 22, Paulo orienta Timóteo que nós devemos fugir de algumas coisas. Meu irmão, se você é vaso, você tem que entender, as redes sociais estão aí para ser usadas, mas tem coisas nas redes sociais que você precisa fugir dela. Tem coisas que você precisa eliminar da sua vida. A Bíblia diz: não mintais uns aos outros. Vaso de honra não mente. Vaso de honra fala a verdade. Vaso de honra, querido, ele busca agradar a Deus em toda a sua maneira de viver. Em toda a sua maneira de viver. Os vasos de honra, eles família mesmo, busca mesmo caminhar no caminho estreito. Caminho estreito. Paulo no versículo 22 ele diz: segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que o coração puro invocam, busca a presença do Senhor. Se você é um vaso de honra, se você é um vaso que quer glorificar a Deus, você precisa ter um coração puro. Parar de ver maldade nas pessoas. Parar de tudo querer questionar situações para achar uma situação que não agrada. O vaso de honra em tudo, ele invoca, ele glorifica, ele busca a presença do Senhor. E o mundo, querido, a nossa vida, a igreja, a situação em que vivemos, nós precisamos brilhar, precisamos buscar um coração puro. O mundo está carecendo de pessoas que tenha verdadeiramente um coração íntegro diante da presença de Deus. Provérbios capítulo 25 fala que tira da prata a escória e sairá um vaso para o fundidor. Quer dizer, você pode até pintar um vaso, pode ser um vaso todo rebentado, sujo. Se você pintar ele vai mudar a cor. Ele vai mudar a cor. Então, aparte-se da injustiça.
todo aquele que professa o nome do Senhor, diz o versículo 19. Você é vaso, amém, queridos? Você é vaso. O apóstolo Paulo diz: uns são vaso para a honra e outros são vaso para a desonra. Eu entendo que você pode ser vaso para a honra. Eu entendo que você pode glorificar a Deus através das suas atitudes, do seu gesto, das suas palavras, da sua manifestação em qualquer área, em qualquer local que você esteja. Você precisa aprender a ser vaso de honra. Você precisa aprender a se colocar diante da presença de Deus, porque, amados irmãos, vaso de honra é independente da sua qualidade. Independente da sua qualidade. Paulo está dizendo que numa grande casa não há apenas vasos de ouro e de prata. Então, meu amado irmão, nesse versículo 20, uma casa, ela existe com os seus utensílios de ouro, de prata, de madeira e de barro. Ou seja, tem qualidade e tem variedades. Existem várias espécies de vasos, usado para diferentes serviços dentro da casa. Diferentes serviços. No entanto, são usados para a honra e para a glória do Senhor. Então não depende da qualidade do vaso, mas sim, meu irmão, o que está sendo depositado dentro desse vaso. O vaso de ouro e de prata, que são metais, são o tecido próprio para a mesa, tá? Então pode ser colocado azeite, pode conter nele óleo, pode conter várias coisas num vaso de bronze ou de prata ou de ouro. O vaso de madeira e de barro, vaso que pode ser utilizado para guardar água, para lavar roupas, para beber, para colocar vinho, para colocar perfume, substâncias líquidas diversas. Então, olha só, o vaso de ouro, ele é usado? O vaso de prata é usado? Mas o de madeira e o de barro também são usados. Todos são vasos. Não é porque na minha posição hoje como pastor, eu só sou vaso porque eu sou pastor, não. Eu sou vaso também sentado no banco. Eu sou vaso também na minha casa como pai. Eu sou vaso também diante dessa sociedade. Eu sou um vaso, querido, que eu preciso entender que mesmo de barro ou de madeira, de prata ou de ouro, Deus pode me usar da mesma maneira. Deus pode me usar da mesma maneira. Ah, mas Deus só usa vaso de ouro. É mentira. É mentira. Deus só quer usar os grandes vasos de ouro e de prata. Não é verdade. Não é verdade. Os vasos têm finalidades honrosas, têm ações honrosas. Agora, eu posso usar ele da maneira como eu quero. Eu posso usar ele da maneira que eu acho melhor. O que eu estou lhe dizendo nesta manhã é que você é um vaso. Talvez você se sente aí um vaso de barro. Pois bem, dá glória a Deus, porque nos vasos de barro, querido, também pode ser utilizado para a honra e para a glória do nome do Senhor. Pastor, eu me sinto um vaso tão pequeno, eu não consigo me ver útil na obra de Deus. Olha, aquela mulher que chegou com um vaso de alabastro e ela quebrou o vaso sobre os pés do Senhor Jesus e enxugou com os seus cabelos, era um vaso de barro. Era um vaso de barro. Então, dá para utilizar vaso de barro? Dá. Os vasos de madeira era colocado, querido, o vinho, que era precioso para o momento, para aquelas situações, mas eram vasos. O vaso de prata servia para conter os óleos preciosos. Vaso de ouro também. Eles guardavam a água da chuva para poder lavar as suas roupas. Então, o vaso que eles tinham, eles utilizavam. Então, você pode ser um vaso. Você é um vaso do Senhor. Agora, aprenda que você é um vaso para a honra e para a glória do louvor do nome do Senhor.
Amém, queridos? Vaso de honra, querido, depende da sua santidade. O versículo 21, a parte A, Timóteo recebe a orientação de Paulo assim: se alguém se purificar dessas coisas, se alguém se purificar, pode se tornar um vaso de honra. Então, você quer ser usado por Deus? Então se purifique. Pare de permitir que as coisas pequenas te tiram da presença do Senhor. Tem irmãos que perdem a bênção por causa de uma discussão, por causa de um falatório. Paulo está dizendo para Timóteo que ele deve afastar dessas coisas. Tem pessoas que gostam de viver no meio de fofoca. Tem pessoas que falam e fora do contexto. Meu amado irmão, Paulo está dizendo para Timóteo assim: Timóteo, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra. Ei, você pode se tornar nesta manhã vaso de honra se você se purificar. Jejue mais um pouco, mate a sua carne, ore mais um pouco. Vigie, meu irmão. Tem irmão que fala: pastor, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, mas eu não sei por que eu não cresço espiritualmente. Olha, meu irmão, se eu pegar uma agulha e fazer um pequeno furo nesse recipiente, devagarzinho todo o líquido daqui vai saindo. Tem muitos irmãos que jejuam, que oram e lê a Bíblia, mas não vigia. Não vigia. Anda na rua, não vigia. Não vigia aquilo que ouve, não vigia aquilo que fala, não vigia com os olhos, não vigia com as mãos. Então acaba perdendo a graça, acaba perdendo a qualidade. Ei, meu irmão, Paulo está dizendo: oh, Timóteo, purifica-se dessas coisas. Você pode se purificar, meu irmão. Vigia um pouco mais, santifique-se um pouco mais. Todo cristão que procura viver uma vida purificada, santificada, pode ser usado como vaso de honra, pode ser usado como vaso de glória. Se você entender esse princípio dentro da palavra de Deus, você vai começar a ver Deus te operar na sua vida, lá na sua casa. Lá na sua casa, com aqueles que caminham com você, com aqueles que vivem com você. Abandonar o pecado. Romanos 9, 21, a Bíblia diz: o olheiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para fins desonrosos. Quer dizer, meu irmão, Deus te fez. Desejo de Deus é que todos se salvem. Esse é o propósito de Deus, que a salvação alcance a sua vida, alcance os seus familiares. Mas ser para a desonra vai depender das suas atitudes. Nós estamos profetizando o ano de 2021. É fácil profetizar o ano de 2021? Não é. Porque, queridos, eu preciso enxergar lugares, eu preciso enxergar longe e entender o que Deus quer fazer conosco amanhã. E muitas vezes você não consegue compreender isso. Em vez de nos ajudar a projetar o ano de 2021, você quer mudar umas coisas que já está determinado. O vaso, querido, o olheiro sim, pode mudar aquele vaso. Só o olheiro. Mas se você pegar um vaso já pronto e tentar mudar ele, você não vai conseguir isso. Você não vai conseguir isso. É necessário desmanchar todo o vaso para depois torná-lo fazer. Então, entenda que nesta manhã, para você ser um vaso de honra, você precisa se santificar ao Senhor. Você precisa dedicar mais ao Senhor. Você precisa buscar mais o Senhor. Você precisa, a Bíblia diz que você precisa buscar os melhores dons. Os melhores dons. Deus usa todos os vasos. Todos os vasos. Você é útil na casa do Senhor. Você é útil. Eu me lembro, antes de nós trocarmos essas janelas,
nós não tínhamos ar-condicionado e tinha ventiladores. E no período do verão, era muito calor mesmo. E a gente tinha uma pessoa que era o Adevaldo, esposo da Sila. O Adevaldo chegava sempre e abria as janelas. Sempre ele chegava e abria as janelas, cantando os hinos do cantor cristão que ele gosta de cantar. E ele abria todas as janelas. E teve um período que o Adevaldo ficou quase um mês sem vir na igreja, por causa de uma enfermidade. E eu chegava aqui no culto e eu percebia que as janelas estavam todas fechadas. Todas fechadas. Acho que muitos irmãos aqui lembram disso. As mínimas coisas que a gente não dá valor faz toda a diferença na casa do Senhor. Às vezes na hora da ministração eu tinha que parar e falar: por favor, alguém abra as janelas para mim. E alguém ia lá e abria as janelas. Por mais simples que seja o trabalho que você faz na casa do Senhor, você está sendo um vaso usado para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Detalhes, os detalhes. Eu sou um pouco detalhista. Eu gosto da coisa muito bem organizada. E muitas vezes eu preciso dar um passo atrás, para mim não ser perfeccionista demais. E como isso dói, quando nós percebemos que as coisas correm de qualquer jeito. Muitas vezes as coisas saem fora do nosso controle. Eu entendo que Deus controla todas as coisas. Agora, Deus usa pessoas. É você que Deus vai usar. É você que Deus vai determinar. Meu amado irmão, se você fizer só o que te manda, você se torna um servo inútil. Você tem condições de ir além. Você pode buscar mais da parte do Senhor. Ei, você é um vaso escolhido por Deus e pode crescer diante do Senhor. Ah, mas eu sou um vaso de barro. Dá glória a Deus, porque Deus ainda usa vaso de barro. Ah, eu sou um vaso de ouro. Oh, aleluia. Deus também usa vaso de ouro. Mas você precisa entender que Deus quer te usar. 2021, nós vamos alcançar os nossos projetos. Sabe por quê? Porque Deus vai usar você. Deus vai usar você. Vaso de honra, queridos, são úteis para o Senhor. São úteis. A parte B do versículo 21, Paulo está dizendo: será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Útil para o Senhor, para toda a boa obra. Eu te pergunto: você é útil lá na sua célula? Você é útil na sua casa? Você é útil onde você trabalha? Olha, dentro desse versículo, a parte B, 3 coisas importantes aqui. Ele está dizendo que o vaso útil, ele é santificado. Santifica a sua vida, consagra mais a tua vida. Ei, você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para buscar uma santificação. A Bíblia está dizendo que aqueles que são vaso de honra são santificados. Então procura fazer morrer a sua natureza pecaminosa. Mate a sua carne. Oh, meu irmão, mate esse velho homem que tanto te domina. Precisam tão somente entender que você santificado, você será um vaso útil para o Senhor. Esteja pronto para ouvir. Entenda que há tempo determinado para todas as coisas. Hoje não é você o líder, mas amanhã pode ser você. Hoje não é você o líder da célula, mas amanhã pode ser você. Hoje você não está numa posição de pastor, mas amanhã você pode estar. Santifique a sua vida para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe como que a igreja reconhece pessoas? A igreja reconhece pessoas não é pelo se é de ouro, se é de prata, se é de madeira ou se é de barro, não. A igreja reconhece você quando você se torna útil e se torna uma pessoa simples e humilde. Aí sim, quem reconhece ministério não é o pastor, meu irmão. Quem reconhece ministério no meio da igreja é vocês mesmos.
É vocês que reconhecem o ministério. Não adianta pegar o Julião aqui como exemplo, o Julião chegar e falar para mim: pastor, eu quero ser pastor. Amém, o desejo dele está diante do Senhor. Mas quem vai reconhecer ele como pastor é ele, é a atitude dele, é a postura dele, é a maneira como ele age, como ele trata dentro da igreja, lá fora, com os seus filhos, com os membros da sua rede, da sua célula, é que vai mostrar se ele é ou não verdadeiramente um pastor. Não é ele achar, eu quero ser pastor e pronto. O vaso, querido, ele está ali pronto. Agora, o azeite, quem derrama o azeite na vida de uma pessoa é o Espírito Santo. Então entenda isso. Você quer ser reconhecido lá na sua casa pelo seu marido? Mude a sua postura. Dê mais atenção, dê mais carinho. Você só recebe aquilo que você doa, meu irmão. Ah, pastor, minha vida está tudo errada. Então conserte ela. Conserte a sua vida. Você é vaso. Paulo está dizendo aqui, ei, o vaso útil, ele é santificado. Segunda coisa que Paulo fala, que o vaso de honra, ele é útil. Eu te pergunto, você é útil? Você é útil? Você é usável? Você está à disposição do Senhor? Você sabe em que área Deus quer te usar? O Senhor sabe que quando precisar de você, Ele sabe onde te encontrar. Você está pronto? Meu irmão, eu sempre usava uma expressão assim: sou membro da igreja, participo da igreja, mas a hora que Deus precisar de mim, Ele sabe onde me encontrar. Deus sabe meu telefone, Deus sabe meu endereço, sabe a rua que eu moro, Deus sabe o meu CPF, Deus sabe o meu RG. Deus me conhece, Ele sabe que Ele pode contar comigo ou não. Seja útil. Se o teu líder está precisando de uma pessoa para ser secretário na célula, seja útil. Se estamos precisando de pessoas para abrir célula, seja útil. Se estamos hoje, o clamor aí, né? É pelo departamento de criança, que vai voltar a funcionar a partir do próximo, não do próximo domingo agora, que é o consagra, mas já no dia final do mês de fevereiro nós voltamos os cultos infantis, né? Era para voltar no próximo domingo, mas como nós temos o consagra, vamos voltar no outro domingo. Tem pessoas que querem ser usado por Deus, vai ser útil. Procura a Josenai e fala: olha, eu quero me colocar, procura a Nice, que são responsáveis, quero me colocar à disposição para ajudar. Seja útil. E como faz toda a diferença os pais poderem sentarem aqui, ouvir uma palavra, e os filhos também ouvir uma palavra de Deus. Tem muitas mulheres que se colocam à disposição, e vou dizer aqui, pouquíssimos homens. Acho que daqui os que estão presentes aqui, acho que só o Julinho aí. Cadê o Julinho que deu a palavra aqui? Tem mais alguém, ô Nice? De homens? Entendeu? Se coloque à disposição, seja vaso útil. É uma vez por mês só, você vai descer lá e vai ministrar uma palavra para as crianças. Não, para as crianças não estou preparado para pregar não, quero pregar para a igreja. Quero pregar para a igreja. Seja útil. O vaso útil, querido, está pronto para servir o Senhor em qualquer situação. Em qualquer situação. Depois, o mesmo texto diz assim, você deve santificar, você deve ser útil e você deve estar preparado para toda boa obra, sempre pronto para manifestar as ações boas que o Espírito Santo tem colocado sobre a sua vida. Ser coerente, meu irmão. Ser coerente. Se prepare para a boa obra, meu irmão. Eu limpei a igreja, eu e a Cátia, muito tempo. Muito tempo. Quase uns 6 anos. Nós chegávamos mais cedo, jogava água, porque era só tijolo batido. Depois varríamos a igreja, limpávamos os bancos.
O povo chegava para adorar. E não foi uma, nem duas, nem três, irmão, foi durante muito tempo. Depois a Sila começou a cuidar dessa área. E nós podemos descansar, ser útil. Vamos começar os encontros. Aleluia. Eu quero ministrar. Meu irmão, tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. Então, se você quer estar preparado, se você é vaso, se prepare, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Se prepare. Nossa igreja, querida, ela vai crescer para a glória do nome do Senhor. Nós vamos ganhar 10% dessa cidade para o Senhor Jesus. Nós vamos fazer 3, 4, 5 cultos se necessário. Nós vamos fazer, mas se prepare. Pare de dar mau testemunho. Mas o que tem? Beber uma cervejinha. Meu irmão, tome vergonha na sua cara. Assume uma posição. Você não foi levantado para ser mau exemplo, não. Você é um vaso de Deus. Deus quer te usar. Deus quer te usar. E para encerrar, meu irmão, característica de vasos para a honra: é purificado, é honrado, é santificado para toda boa obra. Todo vaso de honra foge das paixões carnais. Foge das paixões carnais. É fácil fugir? Não é, mas tem como? Tem. Faça como José. Foge da mulher alheia. Foge das prostitutas. Foge dessas redes sociais. O versículo 22 fala: foge, Timóteo, dessas coisas. Meu irmão, aprenda, você é vaso. Foge da cilada do diabo. Você tem condições de fugir. Você tem condições. Você é vaso de honra, então segue a justiça, segue a fé, segue o amor, promove a paz. Pare de disse-me-disse. Pare de ficar levando e trazendo assuntos. Cresça espiritualmente. Cresça espiritualmente. Vaso de honra, queridos, são aqueles que invocam o nome do Senhor. Ei, aqui tem vasos de honra. Aqui tem vasos de honra. Pode ser de ouro, de prata, de madeira ou de barro, mas é vaso de honra. É vaso que glorifica o nome do Senhor. O vaso de honra reprova todas as questões que geram contendas. Todas, não é algumas, é todas. Olha, talvez você possa estar generalizando, achando que isso é só no nível de igreja, mas no nível de família, local de trabalho. Como que você, que é vaso, é reconhecido lá onde você trabalha? Como que você é reconhecido lá? Qual é o seu testemunho lá? Você é vaso. Estou falando com vaso. Como que você é reconhecido lá onde você trabalha? O versículo 24 nos dá literalmente a entender que ao invés de contender, ele deve agir com brandura para com todos. Seja brando. Seja brando com todos. Com a sogra, com o sogro. Seja brando com os vizinhos. Seja brando com o marido, com os filhos. Seja brando com pessoas que estão abaixo, que estão acima. Seja brando. A Bíblia diz: estão aptos para instruir com paciência. Instruir com paciência. Quando nós assim entendermos, nós começaremos a ser usados, porque vaso nós já somos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém?